Shalom, boa noite. Vamos à nossa quarta aula, né, dessa série que nós estamos falando sobre mentalidade, sobre a mente, né, sobre o território da mente. É um assunto muito amplo, né? Existem vários contextos, várias ideias que nós podemos trazer e apresentar em relação à mente. Mas reforçando que essa série nós trouxemos ela mais no aspecto espiritual do que psicológico, né? Citamos várias questões que são psicológicas, mas nós trouxemos realmente a mente como um território que pode sofrer uma invasão de informações, e nós queremos que essas informações sejam superadas, né, através de uma questão realmente espiritual. Nós estamos utilizando esse livro, né, a base dessas aulas tem sido esse livro, Personalidades Restauradas, da apóstola Valnice Milhomes, e nós falamos sobre mente, né, nessas 3 últimas aulas, essa é a quarta, fechando esse assunto, e vamos iniciar na próxima terça-feira falando sobre a vontade, que é outro campo, né, é outro território que precisa ser conquistado, né, precisa ser governado, ter um domínio, e se não for o nosso domínio, ela vai estar passível, né, de uma contaminação, de uma manipulação na nossa vontade. E, posteriormente, finalizando a vontade, nós vamos entrar nas emoções, que são as 3 áreas, as 3 grandes áreas da alma, né? 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer assim, é uma oração de Paulo, né? E ele fala para aquela igreja, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, nós entendemos aí que nós somos um ser formado por espírito, nossa conexão com Deus, alma e corpo. E tudo aquilo que entra, né, na nossa vida, entra pela alma, pelas janelas, pelas portas da alma, né, aquilo que eu vejo, ouço, sinto, né, percebo. Então, eu recebo ali, e isso pode gerar uma contaminação no meu espírito e também vai levar a consequências no meu corpo. E a alma, né? Nós somos espírito, alma e corpo. E essa alma é formada de quê? De mente, vontade e emoções. Então, quando nós falamos dessa série, né, dessas 3 temáticas, mente, vontade e emoções, nós estamos falando sobre compreendermos a alma na sua totalidade e também na sua complexidade, né? Então, nós estamos trazendo um viés mais pastoral, né? Mesmo nós temos uma formação também psicológica, temos uma formação em outros aspectos também da cognição, da mente, mas nós estamos trazendo um aspecto um pouco mais espiritual, sem deixar de pontuarmos também, né, os contextos psicológicos e emocionais, tá bom? Então, nós falamos, né, o território da mente, na primeira aula, falamos de áreas de batalhas, que são os pensamentos, e existem modos de nós darmos território ao inimigo. E isso nós tratamos na primeira aula, que ela está disponível, né, no YouTube. A segunda aula nós falamos sobre características de influência maligna na mente. Então, características de como nós podemos perceber se há uma influência maligna na mente. Falamos sobre a estratégia de Satanás, que sempre vai ser de engano e passividade. Então, nos conduzir a enganos, né, as distorções, e também nos conduzir a ter uma mente passiva, uma mente onde não está ativa, onde não está realmente sendo renovada, mas está passiva de qualquer questões, né, que possam surgir. Pontuamos sinais de engano, né, de que a nossa mente foi dominada, está sendo dominada por engano. E falamos também, né, na terceira aula, que foi a última aula, nós falamos sobre os sintomas da passividade na mente. Citamos vários sintomas, né, desde parada repentina do pensamento, a ideias absurdas e sem sentido, imaginação descontrolada, sonhos e divagações, falando sobre insônia, esquecimento, falta de concentração e outros, tá? E falamos sobre como termos soluções para essa passividade da mente, tá? É importante que, se você tenha perdido alguma aula ou não acompanhou essa série, né, completa, que você volte, né, e também absorva, né, essas outras informações, esses outros conhecimentos, para termos uma linha, né, lógica aí. E aí falamos da solução de Deus para a passividade, né? Trouxemos respaldando, né, e pontuando quais são as soluções para nós sairmos de uma mente passiva e entrarmos numa mente ativa. Amém? E hoje, né, nós vamos entrar falando sobre características de uma mente livre, né?
E a primeira característica são pensamentos sujeitos a Cristo, né? Existe a palavra lá em 2 Coríntios 10, verso 5, se você estiver anotando, né, ou quiser abrir aí. 2 Coríntios 10, verso 5, que vai dizer assim: derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, levar cativo os pensamentos à obediência de Cristo significa fazer com que cada pensamento seja abrigado, né? Cada pensamento que está abrigado em nossa mente, ele esteja em linha com a palavra de Deus. Isso nós vemos, né, a gente vem falando desde a primeira aula, né? Que é submeter, que é alinhar a nossa forma de pensar à forma de pensar de Cristo, expressa nas Escrituras, expressas na palavra, tá? Então, a palavra obedecer é do grego upakoi, que vem de upo, sob, ou seja, embaixo, né? A palavra significa ouvir atentamente, ouvir com condescendente submissão, assentir e concordar. Ela é usada para obediência em geral, obediência aos comandos de Deus e obediência a Cristo, né? Então, o texto é o seguinte: derribando todos os raciocínios e todo baluarte que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, levando todo pensamento submisso a Cristo, né? Então, a gente vai submeter, né, colocar debaixo do governo, debaixo da direção, debaixo da orientação do Espírito, né? Então, essa é a primeira característica de uma mente livre, que é uma mente, ela é livre e ela escolhe, se submete, se alinha, né, à obediência de Cristo, a viver aquilo que Cristo diz e determina, né, em sua palavra, em seu princípio, tá? E, em segundo lugar, a segunda característica de uma mente livre é uma mente em linha com o seu espírito recriado. Deixa eu ver aqui onde está esse texto. Romanos 8, 5 a 8. É uma tradução aqui, do Kenneth West, e Romanos 8, do 5 ao 8, diz assim: os que são habitualmente dominados pela natureza pecaminosa colocam suas mentes nas coisas da natureza pecaminosa, mas aqueles que são habitualmente dominados pelo Espírito colocam suas mentes nas coisas do Espírito, porque ter a mente dominada pela natureza pecaminosa é morte, mas ter a mente dominada pelo Espírito é vida e paz. Porque a mente dominada pela natureza pecaminosa é hostil a Deus, pois ela não se sujeita às ordens de Deus, não se sujeita às ordens da lei de Deus, nem é capaz de fazê-lo. Portanto, todos aqueles que estão na esfera da natureza pecaminosa não são capazes de agradar a Deus, né? Então, uma característica de uma mente, né, que é uma mente livre, ela é alinhada com o Espírito. Ela vai ter essa capacidade de estar em linha, de acordo com o princípio. Então, ela vai, se ela nasceu de novo, então eu submeto essa mente, então, a viver de acordo com a linha daquilo que é o Espírito, na esfera da nova natureza, né? E assim eu consigo agradar a Deus. Outra característica é a mente livre para se concentrar. Se nós trouxemos como sintoma, né, da passividade, dessa influência, dessa contaminação, né, na nossa mente, dessa distorção na nossa mente, dessa invasão na nossa mente, algumas características, então, o oposto disso nós vamos ter como sinal de uma mente livre em Cristo. E uma mente livre para se concentrar, perceber, lembrar, raciocinar e compreender. Então, Deus nos fez seres humanos inteligentes. E toda mente sadia pode se concentrar naquilo que quiser. Então, vamos lá. Se eu não consigo me concentrar naquilo que eu escolho, naquilo que eu quero, então significa que eu não tenho um governo, que eu não tenho um domínio sobre essa mente. Então, essa mente, ela está com... talvez sem uma liderança, sem um governo, ou com um governo dividido. Onde ora consigo submeter, ora consigo alinhar e ora não, né? Então, Deus nos fez seres humanos inteligentes e toda mente que é equilibrada, toda mente saudável, toda mente livre,
ela pode se concentrar naquilo que quiser e por tempo considerado. Olha que interessante isso, queridos. Porque eu creio que não só eu, como assim vocês também têm alguma dificuldade em concentração, em assimilar, em raciocinar, em compreender, né? Então a gente vai poder ver aí que existem coisas que não estão no campo da personalidade, né? A gente já teve uma aula sobre os temperamentos, creio que logo a gente tenha novamente. Então eu sempre vou falar, né, dos perfis comportamentais que têm mais facilidade para esse mundo, né, subjetivo, para essa análise, para essa contemplação, né, para essa questão de raciocínio, né? Mas aqui nós estamos numa esfera naquilo que não entra num padrão de comportamento por causa do temperamento, mas por causa de bloqueios, de influências, tá? Então, nós vamos ter aí uma pessoa com a mente saudável, uma mente equilibrada, ela vai compreender as coisas, vai ser capaz de analisar, de refletir, julgar, né? O que, entre escolhas, entre decisões, né? E vai ter o raciocínio. Isso é algo normal, isso é algo natural. A mente livre não tem dificuldade nenhuma dessas áreas, tá? Ela está em plena posse dos seus poderes inerentes, outorgados por Deus. Então, a nossa mente, né, nós fomos, né, criados com essas habilidades e competências na mente, na vontade e nas emoções. Só que essa mente, ela foi sendo construída, como eu falei nas outras aulas, ela foi recebendo informações, ela foi se moldando, ela foi aprendendo um mecanismo de funcionamento, um padrão de funcionamento. E hoje ela funciona debaixo de um padrão. E assim também a nossa vontade e também as nossas emoções. Por isso nós precisamos de algo chamado na psicologia de psicoeducação. Né? Eu preciso educar novamente, educar essa mente, educar minha vontade e educar as minhas emoções. Tá? Então, eu preciso perceber que foi dado um poder ao homem, na mente, na vontade e nas emoções. Então, quando eu perco esse poder, quando eu não tenho esse domínio, esse governo... Perdão, abriu outra tela aqui, acho que é a internet. Se cair, a gente volta. Tá? Estão aí?